Flamengo e Corinthians têm as duas maiores torcidas do Brasil, mas tanto dentro quanto fora de campo vivem momentos completamente diferentes. Eu vou comparar nesse vídeo as finanças do Corinthians e do Flamengo, trazer para você qual é a situação atual e quais são as perspectivas para os dois maiores clubes do Brasil em termos de torcida. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou fundador da Pluri, estou aqui para ajudar vocês a entender mais sobre as finanças do seu clube e do futebol brasileiro como um todo. Hoje, neste vídeo, nós vamos comparar as finanças de Corinthians e Flamengo, com base nos balanços divulgados agora no final do ano. Bom, pessoal, até 2012 o que acontecia era o seguinte: o Corinthians era campeão mundial, era um clube com as finanças em dia, um clube frequentemente equilibrado do ponto de vista financeiro, que tinha uma dívida baixa em relação ao seu faturamento, era um clube tido como um exemplo, né? O Flamengo, pelo contrário, era um clube que tinha a maior dívida do Brasil, prejuízos, déficits frequentes, era um clube que não pagava em dia, muitos jogadores não queriam jogar lá porque não recebiam. Vocês vão lembrar da frase famosa de Vampeta, né? De 2001, aquela frase, né, que dizia que o Flamengo finge que paga e ele finge que joga, né? Isso é um pouco retrato do que era o Flamengo naquela época, né? A partir de 2012, o que aconteceu? O Corinthians começou a descer a ladeira financeiramente de uma maneira impressionante, também do ponto de vista desportivo, né? Porque a grande fase dos títulos ficou ali naquele período, né? O Corinthians vem enfrentando uma dificuldade para ser competitivo dentro de campo. Recentemente, ao contrário, o Flamengo equilibrou suas finanças, se tornou um clube extremamente superavitário, reduziu brutalmente a sua dívida e passou a ter um investimento no futebol enorme que o qualificou a ser candidato em todo o campeonato que ele participa, né? Se nos últimos anos ele não tem sido tão eficiente na gestão dentro do campo, né? Comparado, por exemplo, com o período que Jorge Jesus foi técnico do Corinthians, nós inclusive fizemos um vídeo recente comparando a performance dentro de campo do Abel como técnico do Palmeiras contra os 8 clubes, os 8 técnicos que dirigiram o Flamengo no mesmo período. E a gente comparou a eficiência com o volume de recursos que tinha à disposição o Abel e o volume de recursos que tinha à disposição os técnicos do Flamengo, para mostrar um nível de eficiência muito maior que o Palmeiras teve na comparação com o Flamengo no período pós Jorge Jesus, né? Mas, de fato, não dá para dizer que o Flamengo, do ponto de vista financeiro, não seja realmente o clube que tem a condição mais favorável do futebol brasileiro. Nesse vídeo aqui, nós vamos tratar desse assunto e vamos fazer essa comparação. Bom, aqui na Pluri, nós criamos uma metodologia que avalia 5 indicadores, 5 grandes grupos de indicadores para medir a saúde financeira de um clube de futebol. Então nós avaliamos as receitas, as despesas, o resultado, a dívida e o patrimônio. E dentro de cada um desses itens nós avaliamos o porte, né, o tamanho do clube, a qualidade do indicador e a tendência, né, para que lado que ela está indo, se está melhorando ou se está piorando. A partir disso a gente consegue fazer uma comparação entre os clubes, né? Então nesse vídeo aqui nós vamos começar com as receitas. Vocês vão ver aí na tela o gráfico que mostra as receitas de Corinthians e Flamengo. Aqui a gente sempre vai estar fazendo uma comparação desde 2014 até 2023, os últimos 10 anos. Então aqui na tela você está vendo que até 2018, mais ou menos, Corinthians e Flamengo eles tinham mais ou menos um equilíbrio, né? 14, o Flamengo sempre maior do que o Corinthians desde 2014, mas assim, uma briga boa ali até 2018. A partir dali a diferença começa obviamente a ficar mais acentuada, mas se você comparar o ano de 23, por exemplo, você vai ver que o Flamengo teve uma receita de 1.374 bilhões de reais, ele é o primeiro do Brasil, 48% acima da receita do Corinthians, que foi 937 milhões de reais. O Corinthians foi o terceiro do país, atrás de Flamengo e Palmeiras, no quesito receitas em 23, né? Quando nós avaliamos cada uma das categorias, né, dos grandes grupos de receitas, né, quais são esses grandes grupos? Direitos de transmissão e cotas de participação, match day, receitas comerciais e
negociações de atletas. Então aqui na tela você vai ver cada um dos itens, né? Na categoria direitos de transmissão e cotas de participação, o Flamengo em 2023 ele foi o maior com 422 milhões de reais e o Corinthians foi o segundo maior com 307 milhões de reais. Mas você vai ver que basicamente em todos os anos o Flamengo superou o Corinthians nessa fonte de receita, ficando mais evidente no período ali de 19 em diante, né? Na categoria Match Day, quando você pega os últimos 10 anos, o Flamengo também superou o Corinthians em todos os anos. É óbvio que aqui tem que considerar o fato das receitas do Corinthians até um determinado período serem consideradas como batimento da dívida com a Arena, né? Então aqui há uma base de comparação que nos anos anteriores aqui ela fica prejudicada, né, nos anos desse período do início da série, mas agora recentemente a gente pode fazer uma boa comparação. O Corinthians teve receitas de 117 milhões com Match Day, o Flamengo teve de 213 milhões, o Flamengo foi o maior do Brasil nesse quesito, o Corinthians foi o quarto colocado. Nas receitas comerciais, vocês reparam que novamente também o Flamengo acima do Corinthians em todos os anos, dos últimos 10 anos, a diferença se acentuando em 2021 para cá. Em 2023 o Flamengo teve 288 milhões de reais em receitas comerciais, foi o maior do Brasil também. O Corinthians foi o terceiro maior com 195 milhões de reais, perdeu também para o Palmeiras. E por último, na quarta grande categoria, negociações de atletas, e aqui tem alguns anos que o Corinthians supera o Flamengo. Até 2016 o Corinthians superou o Flamengo, superou também em 2018 e superou também em 2022. Então o Corinthians aqui é mais competitivo, mas o Flamengo no último ano teve 303 milhões de reais de receita nessa categoria, foi o maior do Brasil, e o Corinthians foi o segundo maior com 251 milhões de reais. Então, quando você olha para o resumo, né, na categoria receita, o Flamengo, como eu disse, teve uma receita de 1.374 bilhões de reais de receita total, contra 982 milhões do Corinthians, 48% a mais o Flamengo teve que o Corinthians. E nos últimos 5 anos, a receita do Flamengo foi de 5.251 milhões, 68% acima dos 3.119 bilhões de reais do Corinthians. Na comparação de 10 anos, o Flamengo teve uma receita de 7.656 milhões, 51% acima dos 5.086 milhões de reais do Corinthians. Você veja que o Flamengo teve 2.600 milhões de reais a mais nos últimos 10 anos de receita do que o Corinthians, né? Que realmente é um número impressionante, né? Nos 4 grupos de receita, o Flamengo é o maior do Brasil e, obviamente, ele superou o Corinthians, que oscilou entre, às vezes, ser o segundo ou o terceiro maior, sempre dividindo aí a vice-liderança com o Palmeiras. Isso tanto no último ano de 23, quanto nos 10 anos. Portanto, nessa categoria porte, o Flamengo vence o Corinthians. Na qualidade dos indicadores, a gente vê que há uma distribuição melhor dos 4 grupos de receita do Flamengo do que o Corinthians. Como é que a gente mede isso? Com índice de dispersão, a gente calcula a diferença entre a contribuição do maior e do menor grupo de receitas para a receita total. O índice de dispersão do Flamengo é de 2 vezes e o índice de dispersão do Corinthians é de 2,6 vezes, né? Também a gente vê que o Flamengo tem menos dependência de receitas não recorrentes, que são aquelas receitas, principalmente venda de jogador é a maior receita não recorrente, que é aquela receita que você não pode contar todo ano, né? O Flamengo, 22% da sua receita é não recorrente contra 27% do Corinthians, né? Então, nessa categoria também, nesse indicador, o Flamengo também é melhor que o Corinthians. E na tendência, a gente percebe que em 23 o Flamengo teve uma receita cresceu 17% contra 20% de crescimento do Corinthians. Neste ano, o Corinthians foi melhor, mas em 5 anos o crescimento do Flamengo foi de 159% contra 129% do Corinthians, e em 10 anos a receita do Flamengo cresceu 403%
contra 196% do Corinthians. Então, apesar do ano, pontualmente o ano de 23, o Corinthians ter sido um pouco melhor, na tendência mais longa, também na médio e longo prazo, o Flamengo ele também supera aí o Corinthians. Então, no grupo de receitas, o Flamengo foi melhor no porte, na qualidade e na tendência, portanto, foi o vencedor nessa categoria. Quando nós olhamos as despesas e olhando para as despesas de futebol, que é o que mais nos interessa, você olha aí o gráfico na tela que até 2018, Flamengo e Corinthians iam muito ali, um próximo do outro, né? O Corinthians, inclusive, nos anos ali de 14 a 16, superando o Flamengo, mas a partir de 18 em diante, realmente a diferença começa a surgir e ela só vai aumentando. Por quê? Porque o Flamengo tem diminuído a sua dívida e tem sobrado cada vez mais recursos para destinar ao futebol. Então a lógica é simples. É um clube que fatura cada vez mais e destina cada vez menos recursos para o pagamento, por exemplo, de dívida. Então vai sobrando cada vez mais recursos para investimento no futebol. E no Corinthians acontece o contrário. O Corinthians não tem a mesma taxa de crescimento no longo prazo que o Flamengo tem, né? Ou seja, o potencial do Corinthians está obviamente subaproveitado pelo tamanho do clube e, ao mesmo tempo, os frequentes déficits, a despesa financeira enorme, a dívida que só aumenta. O Corinthians está envolvido num ciclo vicioso, numa bola de neve de endividamento que vai fazendo com que o recurso disponível para o futebol em si fique cada vez mais comprometido, que é o que você vê aqui nesse gráfico. Você repara que de 2018, que o Corinthians gastou 378 milhões para os 390 de 23, é praticamente o mesmo número. Enquanto que o Flamengo em 18 gastava 390 milhões, hoje gasta 936 milhões. Então o volume de recursos que o Flamengo está destinando para o futebol está cada vez maior, né? Então nesse caso, obviamente, o Flamengo tem o maior orçamento com o futebol do Brasil e o Corinthians tem apenas o 7º colocado. Agora, quando você olha a despesa com futebol em relação à receita total, tem um pouco disso que eu acabei de mencionar. Reparem que de 2021, 2022, de 2020 em diante, o que acontecia com o Corinthians? Veja que maluquice. Vamos pegar 2019. As despesas com futebol do Corinthians em 2019 foram maiores do que a receita. Então você imagina o tamanho do prejuízo que o clube teve nesse ano. Em 2020, a mesma coisa. Ali na margem, 97%. E aí a despesa com o futebol em relação à receita, ela vai caindo ano a ano. Ela cai para 66% em 21%, 46% em 22% e 42% em 23%. Por que esse número? Porque o Corinthians está tendo que destinar um volume de recurso muito grande para pagar outras contas. Enquanto que o Flamengo tem mantido a média saudável de 68%, 70% das suas receitas para o departamento de futebol. Tecnicamente, esse é um bom indicador, você destinar em torno de 65%, 70% da tua receita para o futebol. Isso é um número bem saudável, né? O Corinthians está tendo que destinar muito pouco hoje, o que nesse caso, ele está fazendo uma coisa correta, né? Mas que obviamente afeta a grana que vai para o futebol, né? Então realmente aqui isso acaba afetando a capacidade de formar elencos competitivos para o Corinthians. É óbvio que não adianta só o dinheiro, entrega o dinheiro na mão dos caras, os caras aplicam mal o recurso, também não adianta nada. Mas colocar mais recursos à disposição do departamento de futebol é sempre uma coisa positiva, né? Quando você olha, então, o porte das despesas, o porte da despesa do Flamengo é muito maior, né? Ele gasta 140% a mais do que o Corinthians no futebol. Em 5 anos ele gastou 93% a mais. E em 10 anos ele gastou 56% a mais que o Corinthians. Então é um porte realmente diferente do Flamengo do ponto de vista financeiro. Na qualidade em si, o Corinthians é melhor aqui, que o indicador de despesa em relação às receitas totais do Corinthians foi menor do que o Flamengo em 23, foi menor que o do Flamengo nos últimos 5 anos, 71% do Corinthians contra 74% o do Flamengo, e foi melhor nos últimos 10 anos, 65% do Corinthians, 70% do Flamengo. E a tendência aqui é um ponto importante, quer dizer, ninguém aqui olha o seguinte, olha, o clube tem que gastar cada vez mais, muito pelo contrário, isso depende da saúde financeira de cada clube. Se você está equilibrado, a tua receita está aumentando, a tua dívida está controlada, ótimo, você tem que investir cada vez mais no futebol. Se você está com problema com dívida, você não pode investir muito no futebol, porque você tem que pagar a tua dívida. Nesse sentido, o que aconteceu é que a despesa
o Flamengo tem conseguido ampliar as despesas do futebol acima do Corinthians, 13% de crescimento em 23 contra 8% do Corinthians, 140% de crescimento nas receitas, das despesas com futebol nos últimos 5 anos contra 3% do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians não encontra espaço no orçamento para gastar mais com o futebol. E o Flamengo está gastando cada vez mais com o futebol. E nos últimos 10 anos, você veja, o orçamento do Corinthians aumentou 57% apenas nos últimos 10 anos, enquanto que o do Flamengo aumentou 420%. E aí você vê o resultado disso vai para dentro de campo, né? Então, eu volto a dizer, a grana só não garante a performance dentro de campo, né? Mas ela é um ponto de partida. Você precisa de grana para poder ser mais competitivo. E aí, obviamente, você precisa ter uma boa gestão dentro de campo. Então, nesse grupo de despesa, o Flamengo foi melhor no porte, o Corinthians foi melhor na qualidade, mas o Flamengo foi melhor na tendência, então o Flamengo também no item despesa foi melhor. Quando a gente vai para o item resultado, você olha aqui, começando pelo resultado operacional, o Flamengo teve o melhor resultado operacional do futebol brasileiro, 292 milhões de reais, contra 212 milhões de reais do Corinthians. O Corinthians tem tido um belo resultado operacional, tá? Nos últimos 2 anos, inclusive em 22, o Corinthians superou o Flamengo no resultado operacional. O problema é o que vem depois. Pagamento de dívida, amortizações, despesa financeira. Então, tudo que consome esse resultado operacional do Corinthians com outras dívidas. Só lembrando, o Corinthians tem uma particularidade que é o seguinte: o clube social do Corinthians, ele draga uma grana enorme. Então tem um volume de dinheiro absurdo que vai para o clube social do Corinthians, que apresenta despesas financeiras elevadíssimas, frequentemente perdendo dinheiro. Agora, nos últimos anos, até deu uma equilibrada, mas era um sorvedor de grana ali. Realmente é uma questão que o Corinthians tem que tratar, né? Vamos para o resultado financeiro. Você vê aí na tela, aqui um desastre completo para o Corinthians. Você olha no último ano, 127 milhões de pagamento de juro, multa, despesa financeira, correção monetária, variação cambial e coisas do tipo. O Flamengo foi o melhor em resultado financeiro no Brasil. Ele teve um resultado financeiro positivo de 28 milhões de reais, que é muito raro. Você não pode ter dívida praticamente para ter um resultado financeiro positivo. E o Corinthians foi o 19º entre os 20 maiores clubes, foi o 19º que mais gastou em despesa financeira. Só ficou melhor do que o Atlético Mineiro, que é outro clube também, que a despesa financeira é um monstro, porque a dívida também é gigantesca por lá, né? E quando você olha o resultado líquido, né, que é o resultado da última linha no final, o que seria um lucro numa empresa normal, né, mas estamos falando de entidades associativas, o Flamengo teve um superávit de 320 milhões de reais no ano de 2023 e o Corinthians teve de 1 milhão de reais apenas, né? Então, quando você vai olhar o resultado final, em termos de porte, o Flamengo foi melhor em todas as comparações com o Corinthians. Ele foi melhor no resultado financeiro líquido, com 28 milhões positivo contra 127 milhões negativo do Corinthians em 2023. Nos últimos 5 anos, o Flamengo teve 77 milhões de reais de despesa financeira líquida no acumulado em 5 anos, enquanto que o Corinthians teve 366 milhões de reais. E nos últimos 10 anos o Flamengo teve uma despesa financeira líquida de 171 milhões de reais e o Corinthians teve de 531 milhões de reais. Meio bilhão de reais o Corinthians teve de juros. Só um detalhe, juros, modo de dizer, né? Simplificando. Só um detalhe, pessoal. Esses números são históricos. Se eu pegar esse 531 milhões e corrigir esse valor a valor presente, isso aí vai dar uns 800. Então, boa parte da dívida do Corinthians se deve à despesa financeira, o famoso enxugar gelo. Sabe aquela coisa que o cara fala, eu estou pagando lá o meu imóvel e eu pago as prestações e a dívida não reduz? Por quê? Porque é juros, né? Então é o que acontece aqui com o Corinthians. Ele paga, mas não adianta muito. A dívida continua crescendo, né? Porque estamos no Brasil, né? O país do juro mais alto do mundo por muitos anos, né? No resultado operacional de 23, o Flamengo teve 292 milhões positivo contra 212 milhões do Corinthians. Em 5 anos, aí o Corinthians teve 117 milhões de resultado positivo e o Flamengo teve 582 milhões de reais. E nos últimos 10 anos, o Corinthians tem no acumulado em 10 anos 75 milhões de reais de perda, de déficit. E o Flamengo teve 1 bilhão 146 milhões de reais de resultado positivo. O que o Flamengo fez com essa grana? Pagou dívida. Por isso hoje sobra dinheiro. Então é
É isso que um clube como o Corinthians tem que fazer. Não tem reinventar a roda aqui. É isso que um clube como o Corinthians tem que fazer, ainda mais com o tamanho do Corinthians. Ele tem que enfrentar, pagar a dívida. É um clube gigante, tem o privilégio de ser um clube gigantesco, então ele pode resolver a situação dele em um prazo de relativamente curto, entendeu? Mas precisa começar, né? Veja, nessa gestão aí que se imaginava que a coisa ia começar, a coisa está piorando, está claramente piorando, indo mais por ralo ainda a situação financeira do Corinthians, né? E no resultado líquido, que é a última linha, o Flamengo teve 320 milhões de resultado positivo em 23 contra 1 milhão do Corinthians. Em 5 anos, o Flamengo ganhou 556 milhões de reais e o Corinthians perdeu 246 milhões de reais. E nos últimos 10 anos, o Corinthians teve 439 milhões de reais de perda, valor histórico, não corrigido, e o Flamengo teve 1 bilhão 120 milhões de reais de ganho. Ou seja, aqui nós estamos falando que é uma diferença pró-Flamengo de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em 10 anos, sem corrigir. Então, aqui para vocês verem, meus amigos, como é muito fácil entender como é que essa diferença ficou desse tamanho, né? E quando você vai olhar a qualidade desses indicadores, e uma maneira disso é comparar os resultados, né, com, por exemplo, as receitas, o Flamengo teve 2% de receita, resultado financeiro líquido positivo em relação à receita total, e o Corinthians teve 14% das suas receitas consumidas por despesa financeira. 14% da receita, o volume de despesa financeira equivaleu a 14% da receita. Nos últimos 5 anos, enquanto a despesa financeira representou 1% da receita do Flamengo, ela representou 12% da receita do Corinthians. E nos últimos 10 anos, a despesa financeira representou 2% da receita do Flamengo e 10% da receita do Corinthians, né? E aí, no resultado final, a gente tem o Flamengo teve 23% de margem em 2023, que é o resultado líquido sobre as receitas, o Corinthians teve 0. Nos 5 anos, o Flamengo teve 11% de margem, enquanto que o Corinthians teve menos 8%. E nos últimos 10 anos, o Flamengo teve 15% de margem e o Corinthians menos 9%. É uma diferença brutal, né, pessoal? Não dá para comparar, realmente é água com vinho aqui. Que é uma pena, né? Porque o Corinthians, olha o tamanho desse clube, né? E aqui, quando a gente vai olhar para a tendência, né? Quando a gente olha o resultado operacional, o Flamengo foi melhor em 23, né? Com crescimento de 86% contra 26% do Corinthians. Em 5 anos, o Corinthians teve um crescimento de 3.591% no resultado contra 413% do Flamengo. E em 10 anos, o Corinthians teve 20.000% de crescimento de resultado operacional contra 1.595% do Flamengo. Por quê? Porque o resultado operacional de ambos lá atrás era muito, muito pequeno, marginal. Então, qualquer número hoje significativo é um percentual muito grande, né? No resultado final em si, o Flamengo teve 135% de crescimento no ano de 23 e o Corinthians teve 92% de redução. Nos últimos 5 anos, o Flamengo teve 462% de crescimento do resultado. O Corinthians teve 80% de redução. E nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 1.738% do Flamengo e de apenas 16% do Corinthians, né? Então, no grupo resultado, o Flamengo foi melhor no porte, foi melhor na qualidade e também foi melhor na tendência. Então, nesse grupo tendência, o Flamengo foi melhor, apesar do Corinthians ter sido melhor no resultado operacional, o Flamengo foi melhor no resultado financeiro e foi melhor no resultado final. Então, no grupo geral, no grupo resultado, nas contas de resultado, o Flamengo foi melhor no porte, na qualidade e também na tendência. Vamos agora para o patrimônio líquido, penúltimo item. O Flamengo foi o segundo melhor, o Flamengo tem o segundo maior patrimônio líquido do Brasil, perde apenas para o Atlético Mineiro, e o Corinthians tem o 14º maior patrimônio líquido do Brasil, que na verdade não é um patrimônio líquido, porque ele é negativo, então a gente chama isso de passivo a descoberto, né? Então a análise do patrimônio líquido é o seguinte: o Flamengo tem um PL de 654 milhões de reais e o Corinthians tem um PL negativo
de 114 milhões de reais. Ele tem um passivo a descoberto, tá? A qualidade, aqui a qualidade se confunde com porte, então o Flamengo também, obviamente, assim como o porte, ele é melhor do que o Corinthians. E na tendência, o patrimônio líquido do Flamengo cresceu 96% no ano, o patrimônio líquido do Corinthians ficou estável, e nos últimos 5 anos, o patrimônio líquido do Flamengo cresceu 903% e o patrimônio líquido do Corinthians caiu 60%. Em 10 anos, o patrimônio líquido do Corinthians caiu 71% e o patrimônio líquido do Flamengo cresceu 248%. Portanto, aqui também o Flamengo foi o vencedor, né? Então, no grupo patrimônio líquido, o Flamengo foi melhor no porte, foi melhor na qualidade e foi melhor na tendência. O Flamengo foi o vencedor. Então, agora, por último, vamos analisar o endividamento, né? Vamos começar pelo endividamento líquido. Vocês olham aí na tela, em preto, o endividamento do Corinthians, aqui sem contar a Arena, né? Se contar a Arena, esse número já passa de 1,5 bi, mas hoje o endividamento líquido do Flamengo está em menos 102 milhões. Então hoje o endividamento líquido do Corinthians está em 886 milhões de reais, enquanto que o endividamento líquido do Flamengo é apenas 102 milhões de reais. É uma diferença brutal. Vejam que o endividamento líquido do Flamengo vem caindo consistentemente de 2020 para cá, enquanto que o endividamento líquido do Corinthians ele tem uma queda marginal, cai todo ano um pouquinho, mas é aquilo que eu falo para vocês, é praticamente aqui enxugar gelo. Então, quando você olha para o porte, né, a dívida do Corinthians de 886 milhões de reais, sem contar a Arena, ela é muito maior que a dívida do Flamengo de apenas 107 milhões de reais. Né? Então, vamos olhar agora a qualidade desse indicador endividamento, né? E isso a gente faz de duas maneiras. A gente olha para a dívida em relação à receita recorrente e a dívida em relação à receita total. Né? Quando você olha, o gráfico está aí na tela, quando você olha a dívida em relação à receita recorrente, o Flamengo tem uma relação de 0,1 vez a receita recorrente, a sua dívida líquida. Ele é o quarta melhor relação entre os top 20 clubes, enquanto que o Corinthians tem uma relação de 1,3 vezes, ou seja, a dívida é 30% maior do que a receita recorrente do clube. Né? O Corinthians é o nono do país nesse quesito, entre os top 20 está ali na média, enquanto que o Flamengo é o quarto. Tem clubes que estão numa situação ainda melhor nessa qualidade, o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Fortaleza, esses três principalmente estão melhores do que o Flamengo. Quando você vai olhar o endividamento líquido em relação à receita total, o Flamengo também é o quarto nesse indicador, é 0,1%, 0,1 vezes também, equivalente a 10%, vamos chamar assim, da receita total, é isso que a dívida do Flamengo representa. No caso do Corinthians, ela é 0,9 vezes, né? Então, sobre a receita total, o Corinthians é o oitavo do Brasil nos top 20 nesse indicador. Então, nesse indicador da qualidade da dívida, o Flamengo também tem uma qualidade melhor. Se a gente for olhar o prazo médio, nível de dívida de curto prazo, necessidade de capital de giro, tudo também é positivo do Flamengo em relação ao Corinthians. E olhando para a tendência, aqui houve uma redução em 2023 de 71% da dívida do Flamengo contra um aumento de 3% da dívida do Corinthians. Né? Nos últimos 5 anos, a dívida do Flamengo caiu 74% e a do Corinthians subiu 61%. E nos últimos 10 anos, houve uma redução de 86% da dívida do Flamengo e uma alta de 357% na dívida do Corinthians. Então, no grupo de endividamento, o Flamengo é melhor no porte, tem uma dívida menor. Na qualidade da dívida do Flamengo também é melhor, prazo médio, custo de carregamento da dívida, custo aparente de dívida. E também na tendência, porque a dívida do Flamengo vem crescendo, a dívida do Corinthians sobe muito no longo prazo, nos últimos anos ela está estável, vamos dizer assim, reduzindo marginalmente ano a ano. Nesse item, o Flamengo foi vencedor, sem contar que aqui na conta do Corinthians não tem a dívida da Arena. Então, quando a gente olha o resultado final dessa análise, o Flamengo foi melhor no item receita, no porte, na qualidade e na tendência. No item despesa, o Flamengo foi melhor no porte, o Corinthians foi melhor na qualidade
e o Flamengo foi melhor na tendência. No item patrimônio, o Flamengo foi melhor no porte, na qualidade e na tendência. No item resultado, o Flamengo foi melhor no porte, na qualidade e na tendência. E no item endividamento, o Flamengo foi melhor no porte, na qualidade e na tendência. Ou seja, dos 15 itens analisados, o Flamengo foi melhor em 14, o Corinthians foi melhor em apenas um. E nas 5 grandes contas, receita, despesa, resultado, patrimônio e dívida, o Flamengo foi melhor em tudo. Não dá para comparar o que acontece com o Flamengo em relação ao que acontece no Corinthians. O Corinthians até 2012 era um exemplo, o Flamengo era o patinho feio do mercado. A partir de 2012 o Flamengo entrou um novo grupo de gestores, a famosa Chapa Azul, inicia um processo de transformação que fez o Flamengo ter a capacidade financeira e hoje podemos afirmar, é o maior clube das Américas, incluindo qualquer clube do México, da América do Sul, River Plate, os mexicanos, qualquer clube da MLS, nenhum deles se compara em porte, em tamanho ao Flamengo. O Flamengo é um dos maiores times do mundo em faturamento e a qualidade de seus indicadores é impressionante. É muito resultado, redução de dívida, as coisas realmente têm gerado uma capacidade de investimento enorme que não tem se traduzido, vamos falar a verdade, dentro de campo, né? Dentro de campo, a gestão do futebol de Jorge Jesus para cá tem sido um grande problema. E o Corinthians é o contrário. O Corinthians era o campeão mundial de 2012, há um pouco mais de 10 anos atrás, era um exemplo de clube, era um exemplo de gestão, tinha uma dívida baixa, controlava bem as suas despesas, era relativamente superavitário, e a partir dali, de 2012 em diante, o Corinthians entra numa crise terrível financeira, que obviamente, inevitavelmente passa para dentro de campo, uma hora chega dentro de campo, porque quando a grana falta, você não consegue montar times tão competitivos. Então esse é o resultado hoje. Olhando para o futuro, a situação continua muito positiva para o Flamengo fora de campo, do ponto de vista de finanças, e bastante preocupante do Corinthians, porque além de tudo isso que eu citei aqui nesse relatório, o Corinthians ainda tem que resolver a questão do estádio, que ficam lá mais 700 milhões de reais de endividamento. É um clube gigantesco, poderia resolver isso aí em 5 anos, encaminhar enormemente a sua situação, porque apesar de tudo é um faturamento quase bilionário, mas na hora da qualidade dos indicadores é muito ruim, um clube endividado, clube que tem prejuízo, despesa financeira alta, realmente a qualidade dos gastos é bastante discutível, então a coisa é bem complicada no Corinthians. Esperava-se que agora com a nova gestão, não que se tivesse também, botasse muita fé, né? Mas existia uma expectativa de que pudesse mudar o rumo, mas aparentemente as coisas estão piorando. Essa é a verdade, né? Olhando para o noticiário do Corinthians, as coisas parecem não estar melhorando e sim estar piorando ainda mais. Então esse clube realmente precisa enfrentar o seu problema, realmente cortar na carne, né? Porque como o Flamengo fez, outros clubes que fizeram o seu ajuste, o Corinthians, quanto mais demora, pior é o ajuste que ele vai precisar fazer, né? Mas é um clube gigantesco que, sem dúvida nenhuma, na hora que ajustar, vai gerar muita receita, vai gerar muito resultado, vai aumentar a sua capacidade de investimento e, portanto, vai voltar a ser mais competitivo dentro de campo. É óbvio que, eu sempre falo aqui, o dinheiro é uma parte da conta, você precisa pegar esse dinheiro e trabalhar bem lá no futebol. Se você quiser entender mais sobre as finanças de Corinthians e Flamengo, nós temos aqui outros vídeos sobre isso e do futebol brasileiro como um todo. Então, eu peço a vocês, se inscreve, curte esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.